Eu gostaria de ler com você nesse momento. Nós vamos ler algumas histórias hoje. Eu queria pedir para você ficar bem atento. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos ler primeiro 1 Samuel, capítulo 8. Samuel tem se tornado um nome especial na minha vida cada vez mais. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Lendo esse capítulo, eu já comecei a orar desde já pelos meus netos, e vocês vão entender o porquê. Esse texto, queridos, não é o nosso texto base, tá? Talvez hoje não tenhamos um texto base, um texto-chave, mas alguns bons textos, e vamos ler bastante hoje a Bíblia. Diz assim: quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Aí vocês vão entender porque que eu já estou orando pelos meus netos. Mas os filhos do Samuel não andaram nos caminhos dele. Se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, preste atenção nesse versículo. Por isso, as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Samuel, tu está velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Aqui nós podemos entender que eles estavam falando: olha, Samuel, tu está com a data de validade vencida. E os teus filhos não são você, não são como você. Escolhe agora, Samuel, um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, preste atenção nisso também, isso desagradou a Samuel, porque Samuel, queridos, ele entendia que não era ele quem governava Israel. Ele entendia que ele era um sacerdote, um profeta, mas não era ele quem governava. Ainda que ele instruía, aconselhava, servia como juiz, não era ele quem governava. Samuel sabia que quem governava Israel era quem soprava no ouvido dele, o Senhor. Israel já tinha um rei, Deus, e Samuel sabia disso. Por isso que Samuel fica muito triste, porque Samuel também sabia de um detalhe: ou Deus é o rei do teu coração, ou você vai arrumar outro rei para cobrir essa lacuna. Ou Deus é o rei do teu coração, ou você vai arrumar outro rei para cobrir essa lacuna. Ou Deus é o rei da tua família, ou vocês vão arrumar outro rei para cobrir essa lacuna. Samuel sabia disso. E ali não era uma pessoa, não era uma família, mas era uma nação inteira clamando por um rei. Por isso entristece Samuel, e ele ora ao Senhor, e o Senhor responde: atenda, Samuel, a tudo que esse povo está pedindo, pois não foi a ti que rejeitaram, mas foi a mim que rejeitaram como rei. Olha que declaração profunda e pesada. Às vezes nós podemos pensar: puxa, mas que maldade existe em ter um rei? Que maldade existe em eleger um governante para me governar? Que maldade existe em eu escolher alguém para me guiar, para me dar ordens, para me ajudar? Que maldade existe nisso? Toda maldade.
Porque quando você escolhe uma pessoa para fazer isso, um homem para ser o seu guru, o seu rei, alguém para cobrir aquela lacuna que ficou vazia, isso quer dizer que o Senhor ficou de lado. Então, ao elegermos reis em nossa vida, nós deixamos o Senhor de lado. Agora, eles fazem um acordo, isso nós não vamos ler por questão de tempo, depois você pode ler na sua casa, sequência de 1 Samuel, capítulo 8. Deus, então, orienta Samuel, olha, Samuel troca uma ideia com o povo e fala assim, olha, vocês querem um rei, beleza, os seus filhos vão trabalhar para ele, as suas filhas vão trabalhar para esse rei, a terra de vocês vai ser desse rei, os frutos que vocês colherem vai ser desse rei, vocês querem mesmo um rei? Querem? Então vamos lá, o rebanho e tudo, porque nas outras, vocês não querem ser igual às outras nações? Com eles é assim que funciona. Eles têm um rei, mas o rei tira tudo deles, presta atenção. Eles têm um rei, mas o rei tira tudo deles. É assim que funciona. Existe um preço para ter um rei. Existe um preço por tirar o Senhor do trono. E eles aceitaram. Tá bom, Samuel. Valeu. Dá-nos um rei. Então nós vamos para o capítulo 9. E preste atenção em quem é escolhido. E vê se existe uma lógica humana nisso. Havia um homem de Benjamim. Preste atenção nas próximas duas palavras. Palavra número 1, rico. Palavra número 2, influente. O influencer. Havia um homem em Benjamim, rico e influente, chamado Quis. Acharam que era o Saul, não era o pai dele. Filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate. Quem eram esses? Não interessa muito para hoje. Mas ele tinha um filho, esse Quis, que era rico e influente. Ele tinha um filho chamado Saul, que vinha de uma família rica, influente. Como é que era o Saul? Vamos lá. Jovem, bonitão. Diz aqui, vírgula, na NVI diz, olha só, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Pensa na potência. Não sei porque que não encarou Golias. Os mais altos batiam nos seus ombros. E nada contra, eu que sou baixinho vou defender minha classe. Todo cara que é muito alto é meio desengonçado. James. Estilo boneco de posto. Mas o que acontece, gente? O Saul, ele não era no estilão do James, ele era um cara, o mais belo entre os israelitas. Pensa na potência. Quando eu li isso aqui, eu fiquei imaginando o Thor. Algo parecido. Não no último filme que eu estava vendo até agora dos Vingadores, que ele está gordo e feio, mas nos primeiros lá. Fiquei imaginando, cara, era aquilo ali, rico, bonito, influente, top das galáxias. E o povo olhou, é esse. É isso aí, ó, tá feito. O povo sabe escolher muito bem um rei, só que não. Fica com isso na cabeça, nós não vamos falar sobre o Saul. Bora lá para Gênesis. Mas você ficou com a ideia no teu coração? Você vai ver que tem a ver. Hoje nós vamos conversar sobre a humanidade e a nossa seletividade. Nós somos pessoas seletivas e essa pandemia demonstrou muito bem isso. Isolamento social, você não pode ver ninguém. Tá bom, todo mundo cumpriu isolamento. Mas você vê até político indo passear em Miami, ficando com quem gosta e mandando o povo, hashtag fica em casa. Porque o que acontece? Você se isola assim, de quem você não gosta. Essa pandemia foi muito top para isso. E aí você vê nitidamente as pessoas aproveitando isso, querido, infelizmente não posso te ver, não posso te visitar, eu sofri muito essa pandemia.
não posso ter um tempo contigo porque isolamento social. Aí você olha lá, no mesmo momento está lá, de boa. Não estou nem falando de mim, mas isso aconteceu com todo mundo. Porque o isolamento vale para uns, você se isola de uns e não de outros. O fato é que nós elegemos pessoas. Nós escolhemos pessoas. E aí você pensa assim, fulano, meu amigo do peito, meu irmão camarada, vai ter Covid? Jamais. Só que Covid é coisa do outro lá. Aí você pega a Covid do cara, que você ama. Mas o que acontece? Nós somos pessoas extremamente seletivas, e nesse processo de seleção, nós escolhemos pessoas para andar junto da gente. E vocês viram ali o processo dos israelitas, né, na escolha de um rei, não foi nada... A democracia deles era o seguinte, quem que é o mais rico, mais influente, mais bonito e mais alto? Então é tu mesmo. Fechou. Essa foi a maturidade deles para escolher um rei. Mas nós não somos muito diferentes, e desde lá de trás, a coisa não é muito diferente. E existem algumas circunstâncias na nossa vida, preste atenção, que nós acentuamos as nossas escolhas por reis em nosso coração. Grazie, Dankeschön. Existem circunstâncias na nossa vida que acentuam a escolha de um rei. Por exemplo, se o povo está ameaçado de guerra, precisamos de um rei. Alguém tem que resolver a parada. Se você está ameaçado em alguma circunstância, você vai querer um rei de todo o teu coração para resolver aquele problema. Alguém que resolva isso, e você vai tirar o Senhor do trono dele e colocar essa outra pessoa. Por exemplo, imagine uma circunstância onde a humanidade inteira estivesse sofrendo. Porque o sofrimento leva a gente a escolher pessoas. É ou não é verdade? Você sofrendo, você escolhe pessoas para conversar. Quem já fez isso? Ninguém? Ninguém sofre, que bom. Nós escolhemos pessoas quando estamos doentes para nos tratar, fazer uma cirurgia. Se você tiver um problema cerebral, você vai escolher um neurocirurgião, você vai querer quase um semideus para operar a tua cabeça. Essa é uma realidade. Nós escolhemos pessoas, principalmente quando estamos com problemas. Agora, imagine a humanidade com problema. A humanidade inteira com problema. E existe um espírito agindo, presta atenção, existe um espírito agindo na humanidade, que nos faz ser assim. Existe um espírito agindo desde lá do Noé, que nos faz ser assim, desde antes do Noé, para falar a verdade, que nos leva a querer ter um solucionador de problemas. Por exemplo, imagina agora, vamos criar um cenário de caos na nossa cabeça, vamos ser um pouco pessimistas, a pandemia durou mais 10 anos, piorou, mutação de vírus, agora não é mais 0,5 que morre, é 50% que morre, loucura total. Meu Deus, pastor, não, calma, a gente está só viajando aqui. Aí vamos supor, a economia travou tudo de vez, meu Deus, deu BO, ficou ruim, todo mundo ficou pobre, geral passando fome, de repente aparece alguém. E aquele cara ali, o povo cantava para ele, creio que tu és a cura, né? Meu, apareceu o cara que é a cura. O cara arrumou a cura para esse negócio, arrumou a cura para a economia. O que o povo vai fazer? Vai seguir. Vai eleger esse cara e colocar ele no mais alto posto para ele resolver o problema. É assim que funciona na empresa. Ganha dinheiro quem resolve mais problema. Nem sempre, né? Deveria, às vezes. Mas a humanidade anseia por esse cara, e um dia esse camarada vai aparecer. Eu não chamo camarada tão à toa assim. Eu creio que pode ser um cara mais camarada, assim. Imagina você que metade da humanidade morreu, é um cenário triste. Agora, imagina você ter passado por uma catástrofe onde morreu a humanidade inteira. Você ia ficar como? Você já imaginou o cenário não era o Pedro, Tiago e João no barquinho, mas era Noé e seus filhos no barcão. Você já imaginou o cenário deles na arca de Noé?
Às vezes a gente vê essa história quando é criança e acha uma história linda, mas essa história é aterrorizante se nós formos parar para analisar. Das histórias bíblicas, é a que mais tem sangue e terror, é essa aí. Porque Deus matou simplesmente a humanidade inteira. E fora os bichinhos da arca, matou todos os bichos também. E a natureza, embaixo d'água, choveu, quantos dias que choveu? Vamos lá. E 40 noites, mas não foi 40 dias para baixar água, demorou uma data para baixar água. Imagina tudo embaixo d'água, se enchente já é ruim, imagina meses. Como é que não ficou a vegetação, o solo, etc, etc. Gente, resumindo, foi tudo para o pau. Isso que aconteceu, Deus deu um reset no mundo. Você já imaginou você estar dentro da arca, você e a sua família, começa a chover, de início um chuvisquinho, de repente vem vindo, você vê que não para, aquilo começa a chegar na altura das casas, as pessoas sobem no telhado da casa, e de repente você vê pessoas que você conhecia, tinha amizade, morrendo, criança morrendo, todo mundo se afogando, o cachorro morrendo, a vaca boiando, já morta, e você vê, meu Deus do céu, morreu tudo. Não é um cenário chocante? E ainda, além disso, você fica também traumatizado pela própria arca em si. Você já viu que ficar 30 dias em casa é ruim. Imagina meses, com um monte de bicho trancado. Para quem não gosta de bicho, isso é uma tragédia. E se você gosta só de um tipo de bicho, gato ou cachorro, ali não era a situação, ali era todos os bichos, pensa no cheiro. A situação era tão delicada que, quando nós vemos bem na história, Noé, assim que ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz é plantar uma vinha, e ele tem uma atitude, ele faz um vinho, toma um porre e fica pelado. E eu fico imaginando, cara, isso faz sentido, e eu não estou de zoeira. Imagina você sob pressão dias e dias e dias e dias e dias. Primeira coisa que o Noé fez, eu não aguento meus filhos, não aguento minhas noras, eu fico imaginando isso, eu não aguento aqueles bichos, é passarinho, é isso, é aquilo, é leão, estou por aqui. Chega, agora deixa eu tomar meu vinho, deixa eu ficar bem sossegado, não quero ver ninguém, quero ficar sossegado. E aí ele fica nu, o Cã, o filho mais jovem, que geralmente é o mais mimado, o Cã, que deu origem a Canaã, viu a nudez do pai, tirou uma onda com o pai, por isso foi amaldiçoado. Grava isso, Cã foi amaldiçoado. Você se lembra disso? Quem são os filhos de Noé? Sem, Cã, Jafé. O Cã, o mais novinho, foi amaldiçoado. Essa maldição perdura até hoje. Falei hoje de manhã, nota de curiosidade para você, dentro da teologia africana. Isso aqui não é preconceito racial, nada não, é uma constatação. Dentro da teologia africana, eles têm noção que são descendentes de Cã, eles são cuxitas, eles têm noção que são amaldiçoados e que a maldição perdura até hoje. E você pode ver que isso é fato. É fato. Misraim, que deu origem ao Egito, teve a sua época de glória, vai lá agora. Existe um peso de morte sobre aqueles povos que vem desde lá de trás por causa de uma atitude de um filho. E aí eu fico imaginando, imagina você sendo um filho de Cã. Você passou por um fato traumático. O que matou tudo que você conhecia? A água, que veio de onde? Do céu. Você está imaginando isso? E você, além de tudo, foi amaldiçoado por Deus, porque quando Deus libera a maldição, Ele não fala, Cã seja amaldiçoado. Ele diz, Canaã, que é a descendência, seja amaldiçoada. Leia comigo Gênesis capítulo 9. Cã foi amaldiçoado a ser escravo das outras nações. Imagina você sair de uma situação ruim e ainda a hora que achar que a coisa vai ficar boa, a coisa fica pior ainda. E você faz parte ali de um dos filhos de Cã e entendeu, ouviu do seu avô que houve essa maldição sobre a tua família.
você ia ficar feliz ou bravo com Deus? Seja sincero. Deus matou tudo e te amaldiçoou. Você vai ficar como? Carnalmente falando. Vamos lá, crente. Vocês são crente demais. Não, em tudo dai graças, pastor. Gênesis capítulo 9 diz assim, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Esse foi o mandamento de Deus, multipliquem-se, encham a terra. Versículo 7. Mas vocês, Deus dizendo de novo, sejam férteis, multipliquem-se, isso aqui na igreja funciona, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Espalhem-se pela terra e proliferem nela. Qual que era o mandamento de Deus? Espalhem-se pela terra. Noé tinha quantos filhos? Sem, Cã e Jafé. Deus falou para Noé, sejam férteis e fecundos. Multipliquem-se e encham a terra. Deus estava falando que era para quem multiplicar e encher a terra? Para o Noé ou para os filhos? O que é que vocês imaginam na cabeça de vocês? Para o Noé? É para os filhos, para os três. E o mandamento era para cada um ir para um canto diferente. E colonizar. Vai, se afasta um pouquinho. Mas o que tinha acontecido? Eu acabei de falar que quando problemas acontecem, nós gostamos de ter um rei, não é verdade? E uma outra situação, eles haviam passado por um fato traumático, e eles saíram da arca num cenário onde, eu não fico imaginando, acho que até os bichos estavam por aqui um com o outro. Eu acho que quando abriu aquela porta, eu não fico imaginando eles saindo tudo, que a gente vê no desenho, eles saem tudo assim, né? Duvido. Eu acho que já era passarinho para um lado e galinha para o outro, e um olhando para o outro. Cara, e foram... E aí eu fico imaginando Sem, o Cã e o Jafé. Eu não era agricultor, tinha as manhas lá com a uva, mas eu fico imaginando o Sem, o Cã e o Jafé, um pouco mais carnívoro, analisando a situação, olhando assim... Tá, peraí. Bora caçar, mas tinha pouco bicho, se for parar para ver, e o planeta é bem grande, e nós somos pouquinhos, lascou. A dificuldade de alimento era uma dificuldade eminente, e Deus mandou ainda cada família ir para um canto. Pensa bem, Fabinho, se nós estamos na pior, não é mais fácil a gente caçar junto? Você, não, cara, vamos se ajudar, bora lá. Aí o crente, né? Cara, mas Deus mandou a gente, cara, cala a boca, isso é para depois. Não, mas, cara, a gente precisa se ajudar, vamos caçar junto aqui, o crente. Mas Deus falou que é para cada um caçar no seu canto. Não é assim. Eles todos se juntaram. Vamos seguir a história. Segue a história comigo. Vai lá para Gênesis 11. Gênesis 11. Eles queriam estar tudo ali, para se ajudar. Vamos nos ajudar, né? Vamos se ajudar, a situação está difícil, a economia não está favorável, todo mundo pobre, vamos dividir o que a gente tem. É até bonito, mas não era a ordem de Deus. Mas você lembra disso, a humanidade tem um desejo de ter um rei no coração. Lembrou? A humanidade tem um desejo sincero de querer se ajudar. Ainda que isso viole as leis de Deus, a gente quer sobreviver, né? Uma outra situação, eles estavam traumatizados por aquilo que aconteceu, que dizimou o mundo inteiro. Gênesis 11, no mundo todo, versículo 1. Agora sim, o nosso texto. Chegamos lá, meu Deus, agora ele passou a introdução. Não, já estamos na metade. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Essa palavra modo de falar, também disse de manhã, não vou desfavorecer vocês, deixar vocês com menos informação. A palavra modo de falar pode ser traduzida por sotaque. Olha que chique, né? Eu, como um bom manezinho
meio falseta, o sotaque certo era o Manezês, né? Todo mundo falava assim, ai, 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 tá, Zé louco. Mas aqui, ó, tinha só um sotaque. Por como que só tinha um sotaque, pastor? Era tudo da mesma família. Era Noé e os filhos dele, era só isso. Por isso que no mundo todo havia só uma maneira de falar. Eles tiveram alguns filhos, alguns netinhos, mas não saiu muito dali, tá? E eles se entendiam muito bem, passaram por uma grande crise juntos, né? Saindo os homens do Oriente, lá do Ararat, onde ficou atracado o navio lá, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, ou Sinar, e ali se fixaram. A ordem de Deus era para cada um ir para um canto. Eles saíram, os homens, no plural, saíram juntinho. E o que eles pensaram? Precisamos achar um bom lugar. Isso não é uma coisa inteligente? Precisamos achar um bom lugar para ficar. Está tudo destruído? Sim, é uma coisa inteligente, mas era para cada um achar o seu bom lugar. E eles todos acharam um bom lugar coletivo. Sinear fica exatamente entre o Tigre e o Eufrates, ou Eufrates, aí depende do professor de história. Sinear. Vulgarmente conhecido como Mesopótamos ou Mesopotâmia. Você aprendeu isso em história, espero eu, tá? Olha lá. Eles ficaram ali, naquela planície, no crescente fértil, o lugar mais top das galáxias, principalmente para quem estava vindo de um contexto difícil de alimentação. E versículo 3 diz assim, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos. Olha só. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Quem quer construir uma casa de tijolo? Isso daí é a filosofia do livro dos 3 porquinhos. Quem quer construir uma casa de tijolo quer que ela dure mais tempo? Vocês leram o livro? Entenderam, né? A de palha dura menos tempo, tal. Aí a de madeira, construa uma casinha de tijolinho, tá? Isso é a filosofia dos 3 porquinhos, se aplica aqui, total, tá? Total, quando você lê a Bíblia, você tem que fazer esses links. Então, aqui, gente, não era muita ideia deles vazada ali. A ideia deles era fazer uma cidade. Todos, coletiva. Vamos construir uma cidade. Vamos ficar aqui, vamos se ajudar. Não tem comida, não tem bicho, não tem nada. A gente precisa se ajudar. Vamos fazer uma cidade. Estava pecando, era uma boa ideia. Boas ideias também são pecado às vezes, tá? E vamos construir uma cidade. Depois eles disseram no versículo 4, vamos construir uma cidade, vírgula, com uma torre que alcance os céus. Ponto. Babel, diferente do que você vê naquela imagem da torre de Babel, que parece a torre de Pisa, redonda, que é uma cidade inteira. Babel não era uma cidade em forma de torre. Existia uma cidade e na cidade existia uma torre. Entendeu? Vamos construir uma cidade e uma torre. 2 coisas diferentes. Aí tu fica pensando, por que alguém vai fazer... O que deu na cabeça deles de fazer uma torre? Qual que era a ideia? É só você pensar, o que havia acabado de dizimar a humanidade? Água. Não faz sentido? Mas você tem que se lembrar que Deus havia feito uma promessa. Não fiquem com medo, não fiquem aterrorizados, porque eu fico imaginando que toda vez que chovia, eles faziam assim, cara, a última vez começou assim. Já vi esse filme antes. Não, tem aquele mais depressivo já pronto, né? Cara, não, já vi onde é que isso aí vai. Chega, já chorava, já ficava louco. Mas por isso que Deus falou, olha, fica tranquilo, você vai ver o arco-íris. Quando você ver o arco-íris, é eu que estou dizendo, fica sossegado. Não vou mais afogar ninguém, tá bom? Fica tranquilo, não vai mais ter dilúvio, vai chover, mas não vai mais ter dilúvio. Só que essa construção da torre, ela é uma declaração contrária à aliança de Deus. É a humanidade dizendo, olha, ele falou que não vai mandar o dilúvio, mas eu não sei não, já mandou uma vez, pode mandar 2, quem garante? Aí você pensa assim, meu cara, que povo incrédulo, né? Às vezes tu é igual. Porque, por exemplo, na Bíblia fala, não se preocupe com o dia de amanhã.
Jesus fala. Quantas vezes você se preocupou? É uma promessa também. É Ele mandando você não se preocupar. Não se preocupa com o que comer, com o que vestir. Quantas vezes você se preocupou? Está sendo tão incrédulo quanto eles. Construir a torre, beleza, erguer a torre lá. Começaram a erguer, né? E existe uma outra questão que eles falam aqui, olha, no versículo 4. Assim nosso nome será famoso. Eles não queriam exaltar o nome de Deus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Tu pode pensar, eles esqueceram da ordenança de ser espalhado pela terra. Não esqueceram, não. Porque eles são bem enfáticos. Não seremos espalhados pela terra. Não seremos espalhados pela terra. Quais são os pecados? Quais são os pecados de Babel? Se você for parar para pensar, é uma desobediência em tudo. E a humanidade, ela tem essa tendência a querer construir a sua cidade para se proteger. A humanidade tem essa tendência de querer construir a sua torre para se proteger. E nós vemos que ali, diz no versículo 5, o Senhor desceu para ver a cidade. O verbo não se fez carne aqui. Deus não assumiu uma forma humana, não passeou entre eles, não aconteceu nada disso. Isso só acontece lá no Novo Testamento com Jesus. Mas Deus olhou a cidade. Isso é um antropomorfismo, uma linguagem humana para entender uma atitude de Deus. E olhou a torre que eles estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua. E começaram a construir isso. E em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, ó Trindade aí, para quem não acredita. Olha Deus falando, e não era os anjos, tá? Venham, desçamos e confundamos. 3 palavras, por que será? A língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, que significa confusão, ou essa palavra que deu origem ao termo confusão. Vocês entendem que às vezes as palavras elas ganham significados com o passar do tempo. Vocês entendem isso, não é verdade? A palavra Babel, se você também faz uma divisãozinha ali, El em hebraico é fácil, El é Deus. Bet é casa, El é Deus. Betel, casa de Deus. Tudo que tem El no final é Deus. Tá? Tipo Samuel, ouve a Deus, ou voz de Deus, alguma coisa do tipo assim. Tudo que tem El no final, tem Deus ali também, tá? Babel, é escada, escada de Deus. Aí você tem que entender um pouquinho ali, o hebraico não é tão literal. A escada que leva para Deus, ou a escada que vai até Deus, ou a escada que leva ao céu, ao lugar de Deus. Eles estavam construindo uma torre para chegar no céu. E a ideia não era fazer uma torre para derrubar Deus. Não, vão derrubar ele lá de cima. Não era isso. Mas era para se livrar do dilúvio. Essa era a ideia. E eles construíram essa torre. Deus confundiu a língua ali de todo mundo. E o Senhor os dispersou pela terra. Tá? Aí você fica pensando nessa dispersão de Deus pela terra, né? Quantas línguas surgiram ali, né? Eu creio, particularmente, isso daí não está na Bíblia, tá? É uma crença particular, digo eu, não o Senhor, que Deus provavelmente pode ter gerado 3 troncos linguísticos para separar Sem, Cã e Jafé. Que quando você faz uma pesquisa um pouquinho mais detalhada na humanidade, existem aproximadamente 3 troncos linguísticos bem distintos, que um não tem nada a ver com o outro. Então, eu fico imaginando que isso pode ter alguma correlação. Tá? De não, tipo assim, sei lá, tinha 100 pessoas, 100 línguas diferentes. Não, até porque eles tinham que se ajudar em algumas pessoas. Mas a cidade ficou impossibilitada de conviver. Tá? Mas, enfim, Deus separou aquele povo todo. Gênesis 10. Vai lá. Você sabe quem que mandou esse povo todo? Quem que foi o cara que puxou? Porque assim, ó, toda grande ideia tem uma mente por trás. Não é verdade? Toda grande ideia tem uma mente por trás.
E, às vezes, toda decisão que você toma tem uma mente por trás. E eu queria te perguntar, antes de nós lermos Gênesis 10, quantas vezes você construiu Babel na sua vida? O que é Babel? É você construir algo que vai contra os padrões de Deus. É você construir uma torre para se proteger de Deus. Vai que Deus não faz algo do jeito que eu estou esperando, então eu preciso me proteger um pouquinho. Quantas vezes você não fez algo que ia contra o que Deus falou? Mas, lembra, nós não tomamos decisões do nada. Nós somos pessoas extremamente influenciáveis. Aquelas pessoas não construíram Babel do nada, e o capítulo 10 nos mostra isso. Gênesis capítulo 10, versículo 6, estes foram os filhos de Cã, Cush e Misraim, que deu origem ao Egito, Misraim, Fut e Canaã, os cananeus, tá? Cush gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Olha só, Nimrod, o primeiro homem poderoso, o primeiro homem poderoso da terra. Nimrod. Você tem que lembrar que Nimrod, ele era um descendente de Cã, sabia que foi amaldiçoado, já era um cara que ficava meio... ele sabia. Você tem que imaginar que Nimrod era um cara que passou, não diretamente pelo dilúvio, mas, se você for ver ali, o vovô dele sim, então ele conhecia muito bem a história. E provavelmente ele ainda via as consequências geográficas do que tinha acontecido. Esse era Nimrod. Qual era o problema deles principal? O alimento. Diz no versículo 9, ele foi o mais valente dos caçadores. Por isso se diz, valente como Nimrod. Tinha até um ditado, valente como Nimrod. Era o cara que matava o mamute no estilete. Esse era o Nimrod, o cara era bruto. E fica imaginando, quando você tem fome, quando você tem necessidade, você corre atrás de alguém que vai te suprir. E aí eu queria te chamar a atenção, quantas vezes você elegeu para si Nimrodes na sua vida? Pessoas que, cara, aquele cara sim, esse sim. Às vezes o pastor pode ser o teu Nimrod, às vezes o teu líder de GC, às vezes é um guru da internet. Até falei para quem gosta de aplicar, investir, ou para o cara que quer sair da pobreza, mas nunca faz nada, que vê na internet, vê lá a Cury, o Tiago Nigro, fica vendo aquele povo, acha que vai ficar rico, só assiste os vídeos, não faz nada e continua pobre. Aí não funciona. Mas assiste, eu tenho que assistir aquilo ali todo dia, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver. Ou, por exemplo, a pessoa que para tomar uma decisão na vida, fica pensando assim, cara, eu preciso ouvir o pastor fulano de tal, eu preciso ouvir o Hermínio, eu preciso ouvir o... Aí fica pensando em vários, cara, tem o Subirá, eu preciso ouvir lá o do casamento lá, esqueci o nome dele lá, que é top também. Tem o Duarte lá, que não é o teu pai, é o Cláudio Duarte. Tem vários. E os caras ficam assim, não, eu preciso ouvir. Para tomar uma decisão, eu quero ver um exemplo. Cara, eu preciso tomar uma decisão muito séria hoje, eu preciso ver o que o Luiz Hermínio colocou no YouTube. Tu acha que é zoeira? Quantas vezes eu não vi isso acontecer de fato? Pessoas que tomam decisões baseadas nisso. Ou eu preciso ver o que sei lá, a Gabriela Rocha postou no Instagram. Cara, eu tenho que ver. É uma mulher de Deus, eu preciso ver. Isso vai me orientar. Você está colocando um Nimrod na sua vida. É um homem, é uma mulher, é uma pessoa falível. E você está escolhendo, assim como os israelitas escolheram Saul. E você está entristecendo o coração do Senhor da mesma maneira, porque quando você tira Deus do lugar de rei, você coloca outro rei no lugar de Deus. E isso nunca acaba bem. O Nimrod era top. Top. Valente como Nimrod, caçador, diz aqui um líder, né? Provavelmente, gente, ele era ali uma inspiração para os demais. Versículo 10, no início, seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear.
Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, por aí vai. Ele só fundou cidade boa. Tá aqui, só deram o problema, é Nínive, é Babilônia e por aí vai. Tá bom? O que eu queria falar com vocês hoje? Muitas vezes nós, por tirarmos Deus do lugar que Ele é digno de estar, por nós tirarmos Deus desse lugar no nosso coração e por nós colocarmos uma pessoa falível, não estou falando que não é para ter conselho, o que eu estou dizendo é que é bom ter conselho. A Bíblia diz, na multidão do conselho tem sabedoria, tenha conselheiros. O problema é quando você torna o seu conselheiro um Deus. Eu só tomo uma decisão se eu falo com o fulano. Para eu tomar uma boa decisão, eu tenho que assistir o vídeo do fulano de tal. Se eu assistir aquela pregação, se eu for naquele lugar, se eu for naquela igreja, minha vida vai mudar. Você está deusificando para facilitar pessoas. E isso não vai bem, porque a intenção de Deus sempre foi que Ele seja o nosso rei. Deus deseja ser o rei do teu coração. Deus deseja ser o rei do teu coração. Deus deseja, o que um rei faz? Governa. Deus deseja governar a tua vida. Mas enquanto houverem Nimrodes, pessoas, cara, são exponentes naquilo que fazem, admiráveis, mas não são Deus. Enquanto houverem essas pessoas, e você idolatrar essas pessoas, Deus não vai estar no lugar dele. E você vai construir Babilônia, você vai fazer Babel, porque você vai atrás de conselho humano. E existe um espírito operando na humanidade, que induz a humanidade a construir Babilônia e a seguir Nimrod. Você sabia disso? Não é à toa que a Bíblia diz, algumas vezes, você vê isso em Daniel, em Apocalipse, várias vezes ali, a grande Babilônia. O espírito de... E Babilônia já tinha... Em Apocalipse já nem tinha Babilônia, mas você vê, a grande Babilônia um dia será destruída. O que é isso? É justamente esse sistema de oposição a Deus. Um sistema que se opõe a Deus. E o que é esse espírito de Nimrod, que várias e várias vezes aparece nas Escrituras? Isso depois no Novo Testamento vai ser transliterado quase como espírito do anticristo, que um dia vai aparecer esse cara. Um dia a humanidade vai estar numa situação de caos, vai precisar de uma Babilônia, vai precisar de uma Torre de Babel, e um Nimrod muito mais top das galáxias do que esse vai aparecer, e vai ser a solução para uma galera. E se você já segue pessoas que nem são esse cara, que dirá quando esse anticristo aparecer? Mais uma vez eu queria te perguntar, você tem construído Babel na sua vida? O que é Babel? Mais uma vez eu explico. Deus ordenou, vão e espalhem-se. Vai. E o que eles fizeram? Não vamos. Por que eles não foram? É mais seguro ficar aqui. É melhor ficar aqui. Para que você entenda uma aplicação, eu gostaria de ler com você Marcos capítulo 16. E você vai ver que essa história se repete, mas existe um momento central na história, onde Babel é quebrada, e é onde Nimrod é derrotado. Eu não estou dizendo que a grande Babilônia não vai ser construída. É só você ver aí que o sistema de domínio está vindo, gente. Privacidade já foi. O povo sabe de tudo já da tua vida. Se tu tens celular chinês igual eu, aí já era, mano. Ou tu acha que tu não está grampeado numa boa, que ninguém tem teus dados, que tu bota tudo... Não, tudo que eu boto aqui está seguro, fica só comigo. Você tem que ser muito ingênuo para acreditar num troço desse. Ah, não, mas eu uso o Apple, pastor, é dos Estados Unidos, é feita onde? E além disso, tu acha que eles do lado de lá são bonzinhos também? Ninguém é bonzinho, cara. Existe uma grande guerra onde o ser humano quer dominar o ser humano.
E esse Nimrod da Bíblia, do passado lá, o grande objetivo dele era, através da força, dominar todo mundo. Porque quando ele subia, essa torre de Babel, se você lê história, e você estuda um pouquinho de arqueologia da Babilônia, você vê os zigurates. Já viu isso no Google? Quem já viu? Viu na aula de história? Levanta a mão aí, gente. Ninguém viu isso aí, não? Não, dá uma pesquisada lá depois. Zigurate é as pirâmides da Babilônia, não do Egito. Você dá uma pesquisada. Tem um monte em pé até hoje. Sério? E qual que era a moral do zigurate? O ser humano subia lá no alto, onde mais ninguém podia ir. Era só o top que ia. E embaixo, lá no zigurate, tinha um templo de adoração. E o próprio ser humano que subia, no que voltava do céu, ele era um ser digno de ser adorado. Olha que beleza. É o culto ao ser humano, é o ser humano trazendo a glória para si. Isso é o espírito do cão mesmo, né? Marcos 16:15 diz: olha a ordem de Deus, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Esse vão pelo mundo todo, se você ver, é a mesma ordem que Deus dá lá em Gênesis. Já percebeu isso, que é a mesma ordem? Ah, mas aqui é Jesus e lá era Deus. Ô, meu irmão, aqui não tem TJ, tá? Os dois é a mesma coisa, tá? É Deus, Deus, Deus. Deus falou a mesma coisa aqui no Novo Testamento. Vai pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, vírgula, para aí. Qual que é o problema de agora ir para o mundo todo e pregar o evangelho? O que Deus fez lá em Gênesis que complicou a situação? Você fala chinês, Fabinho? Não. Se eu te colocar na aula de mandarim uns 2 anos, tu acha que tu pega facinho? Para chegar lá, te largar lá em Pequim lá e falar, detona, Fábio. É tenso, mano. Tu só consegue romper essa barreira do idioma, principalmente quando não existia KNN, Wizard, não existia nada disso. Tu só rompe essa barreira se tiver um dom de línguas conhecidas nesse texto. Deus, ele rompeu essa barreira. Ele fala, falarão novas línguas. E aqui é línguas conhecidas. Falarão novos, porque a palavra é idiomas. Falarão novos idiomas. O que Deus está falando? Eu vou capacitar vocês. Vão pelo mundo. E aquilo que eu fiz em Babel para poder espalhar, agora eu estou fazendo. Mas eu estou ordenando que vocês vão. Mas aquele impedimento que eu coloquei, eu estou tirando de vocês. Porque eu quero que o evangelho seja difundido. O ser humano também foi, lá em Babel, muito audacioso. A Bíblia diz que nos últimos dias a tecnologia iria se multiplicar, não é verdade? O amor de muitos iria esfriar e por aí vai. Em Babel nós vemos a tecnologia humana, é queimar tijolo, é fazer o betume ali. Meu, mas isso é tecnologia? Para a época era. Pensa na tecnologia. Ah, não sei não. Cara, duvido que a tua casa fique erguida 5.000 anos, a dele está lá até agora. É uma tecnologia boa. Funciona? Então, o ser humano que vive em Babel, ele usa a sua própria força para garantir a sua segurança. Ele confia na força do braço. Ele olha para o Nimrod. Ele tem o seu exemplo e Nimrod fala, vou garantir a minha vida na minha força. Eu vou queimar tijolos muito bem, vou botar betume para quebrar, vou erguer uma torre, vou me livrar desse negócio aí, e não vou sair daqui não. Agora, o ser humano que é alcançado pelo reino, ele não confia na tecnologia própria, ele não confia na força no braço. Deus falou, vão pelo mundo todo, mas espera aí, pera. Não vai agora, espera. Ué, mas tu não falou que era para ir agora para esperar? Não estou entendendo. Não, espera um pouquinho. Até que do alto vocês sejam revestidos com poder e esperem em Jerusalém. Até que meu Espírito seja derramado sobre vocês. Não é na força de vocês, é na força do Espírito. E eles esperaram, e quando o Espírito desce,
repousa sobre eles línguas de fogo. E aí vem gente de todos os lugares, e nós vemos algo incrível acontecendo. Quando nós estamos sendo influenciados pelo rei, pelo reino, nós aguardamos o que é do céu para influenciar as pessoas. Presta atenção. Quando nós estamos sendo influenciados por Deus, nós aguardamos o que é do céu para influenciarmos as pessoas. Quando nós somos influenciados por Nimrod, escolhemos alguém, nós não aguardamos o que é do céu, nós fazemos algo com a nossa própria mão, alguma coisa, e geralmente é para brigar com Deus. Como assim brigar com Deus? É quando alguma situação na tua vida está indo de um jeito que você não concorda, você põe a culpa em Deus e fala, eu não vou sair daqui. Quando você é influenciado por Deus, você abençoa vidas. Quando você é influenciado por Nimrod, você se afasta de Deus. E aí eu quero te perguntar de novo, quantas vezes você tem construído Babel na tua vida? Sistemas, decisões, construções familiares, no trabalho, construções na tua vida que você ergue, que são contrárias à palavra de Deus, decididas com base em figuras humanas que você elegeu para si, como se fossem deuses. Eu queria te encorajar a, nessa noite, tirar o Nimrod do trono. Cara, ele pode ser o teu pastor que vos fala, pode ser o teu líder de GC, é um ser humano, cara. Às vezes é você que é o próprio Nimrod, eu sou o cara da minha vida. Eu queria te convidar a tirar o Nimrod do trono e falar, Deus, toma o lugar que é teu, destrói a Babilônia que eu tenho criado, porque eu quero receber o que é do alto, para que eu possa influenciar as pessoas, para que eu possa levar o teu reino, para que eu possa levar a tua mensagem. Eu quero receber o que é do alto, para que eu possa ter paz no coração. Porque uma outra característica da Babilônia é aquilo que você viu lendo Samuel. Ao eleger um rei que não seja o Senhor, você não ganha nada, você só perde. Você acha que está ganhando, mas você está perdendo. Está perdendo tempo, às vezes está perdendo dinheiro, está perdendo sono, está perdendo os filhos, está perdendo o casamento. Mas o que eu estou fazendo é bom. Se é um ser humano que está sentado nesse trono, no trono das decisões, não é bom. E você sabe como é que Deus se assenta nesse trono? Você sabe como é que Deus se assenta no trono? Isso eu acho interessante e com isso eu queria fechar. Quando nós temos Nimrods na nossa vida, nós passamos tempo com ele. A Bíblia diz que Nimrod era um caçador top. As pessoas seguiam ele porque ele era muito top naquilo que fazia. Quando você quer aprender com alguém algo, você passa tempo com essa pessoa. Por exemplo, se você quer aprender a cozinhar, você tem que ficar do lado de um cozinheiro e passar tempo com essa pessoa. Se você quer aprender a dirigir, você tem que dedicar tempo a alguém que sabe e pedir para essa pessoa, me ensina. Tudo na nossa vida nós precisamos dedicar tempo com alguém para aprender. Com Nimrod era assim, as pessoas dedicavam tempo a ele, até que o glorificaram como se ele fosse Deus. Quanto tempo você tem passado com Deus? Se Deus é a maior influência do teu coração, quanto tempo você tem dado para Ele? Porque se você não tem dedicado tempo ao Senhor, se você não tem lido a Bíblia, não tem orado e não tem dedicado tempo e qualidade a estas práticas, certamente você está tendo outro Nimrod que você está dedicando tempo. Certamente você está erguendo alguma Babel no teu coração. E certamente, cedo ou tarde, Deus virá do céu e vai destruir isso daí. Não é à toa que a gente vê tantas construções nossas sendo destruídas. Eu já construí tantas coisas na minha vida que foram destruídas pelo próprio Deus. E hoje eu falo, Deus, que bom.
Obrigado. Porque isso ia me levar para muito longe do Senhor. Não espere Deus vir, descer e destruir a tua pequena Babel. Tome uma decisão sábia. Tenha paciência. Obedeça o Senhor. Espere em Jerusalém. Aguarde o Espírito Santo, aguarde instruções. Aguarde a voz de Deus no seu ouvido. Seguir Nimrod é muito mais fácil, porque ele está aí, ele está andando pela rua, está caçando o leão no dente. Chama atenção. Seguir a Deus é muito mais difícil, porque muitas vezes isso daí requer disciplina. Muitas vezes você vai ter que ficar horas e horas parado, meditando, escutando, ouvindo. E às vezes Deus não vai falar no teu tempo. Ele não vai descer na tua hora. Mas não opte pelo caminho mais fácil. Porque foi escolhendo reis, foi construindo Babilônias, que a humanidade se afastou do Senhor. Que o Senhor seja o Deus do teu coração, o Rei da tua vida. E que a única cidade que tenha dentro do teu peito não seja a Babilônia, seja o reino. Eu gostaria de orar por você nessa noite, que se vê afastado de Deus. E que percebeu nessa mensagem claramente o seguinte: Deus, definitivamente, Senhor, hoje, eu gostaria, mas hoje o Senhor não é o meu rei. O meu rei é o cara do YouTube, o meu rei é o meu chefe, que eu tenho que puxar o saco dele para receber alguma coisa. O Senhor não é o meu rei. Deus, eu tenho construído Babilônias à minha volta, torres à minha volta. Senhor, eu estou num caminho perdido, eu preciso que o Senhor venha do céu e restaure a minha vida. Se essa tem sido a tua situação, e o Senhor não está sentado no trono do teu coração, eu queria te convidar a se colocar de pé. Não tenha vergonha de fazer isso. A gente tem coragem para fazer tanta coisa, muita coragem para pecar, principalmente quando ninguém está vendo. E às vezes a gente tem dificuldade de se posicionar na presença de Deus. Se o Senhor não é o rei do teu coração, se coloque de pé. E peça para Ele: Deus, toma o lugar que é seu. Destrua a Babilônia, Senhor. Destrua a torre que eu tenho criado para me afastar do Senhor. Os muros que eu tenho erguido para me proteger do Senhor. Se o Senhor tem falado ao teu coração, se coloque de pé. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Tenha um tempo com o Senhor, converse com Ele. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Converse com o Senhor. Que posso fazer? Se não entregar-te a Deus o meu coração. Sabe uma coisa que é bem diferente?
sabe quem que pediu a coisa mais lógica? Quem que deu o conselho mais lógico? O conselho mais lógico foi o de Nimrod. Gente, a situação está terrível. Vamos ficar aqui. Vamos cuidar um do outro. Esse era o conselho mais lógico. Sabe quem que deu o conselho mais ilógico, irracional? Foi o Senhor. Vão, multipliquem-se, encham a terra, eu estou com vocês. Muitas vezes nós seguimos a lógica e não o Senhor. E eu queria te dizer que a grande maioria das vezes seguir o Senhor Jesus, a grande maioria das vezes seguir com fé o Senhor Jesus é totalmente ilógico. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue tudo que tenha. Isso não faz lógica. Tome a sua cruz. Sofra um pouquinho. Vamos sofrer com tudo. E venha. Mas nós queremos ouvir lógica. E não aquilo que vem do céu. Queria te convidar